Olá! O Dois Pontos foi hoje ao ateliê do artista plástico Aldifax Rios para trocar ideias com ele e com o jornalista Tarcísio Matos. Aldifax foi cenógrafo e publicitário e, como jornalista, trabalhou nos jornais Unitário e Correio do Ceará. Conhecido ilustrador de dezenas de capas de livros, valendo-se geralmente de temas regionais, Aldifax estreou na literatura com o Bar Peixe Frito e seu mais recente lançamento foi ao Cearense Desbravador, uma homenagem ao poeta Tiago de Mello. Tarcísio Matos é jornalista formado pela UFC. Já trabalhou como assessor de imprensa e atualmente divide a coluna de jornal Aos Vivos com Aldifax Rios. Na área musical, em parceria com Falcão, Tarcísio compôs a maioria das músicas do Brega Star. Autor de Vaiando o Sol, um livro de histórias divertidas sobre o povo cearense, atualmente Tarcísio participa do projeto Conversa de Cronista, em parceria com outros autores. Com vocês, Aldifax Rios e Tarcísio Matos, entrevistados por Juliana Montenegro, aluna do curso de jornalismo da Unifor. Aldifax, você é jornalista, publicitário e artista plástico. Como é transitar por todas essas áreas? Como é que você consegue conciliar uma especialidade com a outra? Não é muito difícil a partir de eu estar na minha cabeça que no fundo tudo é uma coisa só. Eu considero como artista que a arte é uma coisa só, as variantes se dão nas modalidades, por exemplo, a dança, o teatro, o cinema, a pintura, a literatura, mas no fundo são artifícios para traduzir um pensamento. E com isso eu vou conciliando, misturando, mas eu também me disciplinei muito para fazer isso. Com um certo medo até de uma coisa que eu digo sempre assim, que segundo o ditado popular, o homem dos 7 instrumentos termina não tocando nenhum, né? Mas eu vou tendo cuidado, vou disciplinando, vou fazendo uma coisa e outra. Eu sei que no fim dá certo. E você, Tarcísio, é compositor? Como foi esse teu contato com a música? Eu fazia a versão de Márcio Greik. Era no final da década de 60, começo da década de 70. E o Márcio Greik cantava muito alto. E eu pegava o tom dele, né, lá em cima. Aí fiz umas versões ali para uma tia minha e tal. Aí achei que podia fazer música minha mesmo, né? Aí fazia sem instrumento, escrevendo, né? Só que escrevendo sério, né? Coisa séria, né? Até que entrei num festival, aí conheci o Tarcísio Sardinha, e conheci o Falcão, aí comecei a tomar o gosto por alguma coisa mais profissional, né? Aldifax, você já ilustrou várias capas de livros, inclusive para nomes como Rosenberg Cariri, José Alcides Pinto. Como é trabalhar com essas ilustrações? Eu parto do princípio seguinte, para a capa mesmo, eu converso logo com o autor bem aberto, pergunto assim, se você fosse fazer, o que é que você colocaria? Para mim facilita, embora eu faça uma segunda leitura, mas eu leio antes e vejo que tenho até uma certa dificuldade para ilustrar poesia, por exemplo, que é uma coisa geralmente muito intimista e a gente, o jeito que tem é fazer uma segunda interpretação, uma terceira, que nunca passou, talvez, pela cabeça do poeta. Já contos, romance mesmo, a gente faz uma coisa mais linear, aí tudo bem. E principalmente o pessoal que eu sempre ilustro, que é tudo já meu amigo, que da mesma turma, já fica, para mim, fica até com mais liberdade. Aldifax, já chegou algum caso que tu fez uma capa e depois de terminar a capa, ela surpreendeu tanto o autor que o autor resolveu até mudar de nome do título do livro, não? Ou não escrever mais? Não, mais fácil. Não, teve uma coisa pior que foi o seguinte, um autor chegou, ele ia fazer, o livro dele era um libelo contra a justiça, e ele queria que eu botasse na capa. Eu fui cair na besteira de dizer essa coisa que eu pergunto sempre, o que é que você faria? Ele disse, não, eu queria que você fizesse o seguinte, um tipo assim, um templo grego simbolizando o fórum, agora a gente entrando no corredor, do lado direito é a sala do juiz, e no lado esquerdo, no corredor esquerdo, fica a sala do promotor. E lá atrás eu digo, não, quero agora não, tem que ser virtual e tal, então. Tem muita coisa assim, não, tem assim, que gente que já me entregou livro com título provisório, aí você que aí já fica mais, a gente dá um toque e tal, mas geralmente eu sou muito obediente nesse sentido, que respeito muito a obra afinal a obra é dele, a gente faz só a embalagem, como eu chamo. E por falar nisso, o Falcão, compositor, costuma dizer
que o Aldifax há tanto tempo já ilustra livro, que o primeiro livro que ele teria ilustrado teria sido de Zé de Alencar, ué. Como é que ele diz? Mas o Tarcísio deve ter feito uma música em homenagem ao Barão de Tararé, que é o humorista das antigas também. Quando eu ilustrei esses meus 3 romances da trilogia Memória do Encantamento, que são Búfalo de Campanário, Migalhas para as Serpentes e Voe Comigo Quando Desmorrer. Aí eu mesmo quis ilustrar tudo, página a página, porque achava que era uma coisa que tinha a ver, que no próprio texto às vezes remete à própria ilustração. Então tinha que ser uma coisa minha. E muita gente ficou falando, esse cara quer aparecer demais, assim, ilustrando tal. E eu pensei até das próximas vezes eu fazer uma coisa ou outra, ou só fazer a capa dos outros, ou mandar meus amigos ilustrarem. Mas eu tenho livro ilustrado por outras pessoas. Queria saber como é o nome desses cabas, desses filhos de uma zégua que disseram isso. Porque eles estão com inveja de ti, viu, Aldifax? Porque o cabo escreve bem, é bom, bem-humorado, e é poeta, cordelista. O Aldifax, ele sabe fazer a história. Então, o cara que diz isso, é porque o cara nem faz um, nem faz outro, nem ilustra, nem escreve. Não, mas a humanidade é assim mesmo, gosta mesmo de cobrar, é até bom. Mas, não sei, essa coisa do cordel que tu falou aí também. Tem umas coisas boas. Mas eu sou cordelista bissexto. Esse bissexto já está com um bocado de volume. Mas é porque eu nasci vendo cordel e tal, e eu acho que é um exercício também. O cordel, todo mundo acha uma coisa menor, mas não, o cordel é tão complicado como você fazer um soneto, talvez até mais, porque ele exige que seja tudo bem metrificado, porque ele normalmente é cantado. E tem que ser, você que é compositor, que é letrista, sabe disso mais, né? Porque na música popular, digamos, mais aberta, como se fosse verso branco, tudo bem, mas o cordel não. O cordel tem que ser bem ritmado, bem direitinho. Tarcísio, A Vai ao Sol é um marco na história do humor cearense. Você escreveu um livro sobre esse episódio. Conta pra gente como foi a produção dessa obra, o que essa obra significa na tua produção. Na realidade, o Vaiando o Sol, que foi editado em 2001, pelo Livro Técnico, na realidade, ela não trata da Vai ao Sol. O Gilmar de Carvalho, por exemplo, professor, dramaturgo, escritor, nosso eterno professor da comunicação, ele tem um trabalho sobre a Vai ao Sol. Na realidade, eu peguei... Aliás, foi o Clebson e o Sérgio Braga, e talvez tu, não sei, que pegaram esse título e deram, porque havia esse episódio narrado no livro, mas na realidade ele não trata disso. Aí colocou até no jardim, Vaiando o Sol, quer dizer, fazendo uma referência àquele dia, está com 60 e poucos anos. Porque era uma data redonda, né? Uma data redonda, era 60 anos. Até um cordel anos. Também, né? Pronto. Aí a gente pegou esse episódio, que era até um jornalista do Povo, que vinha se aproximando ali pela farmácia Oswaldo Cruz e viu aquelas pessoas em torno da coluna da hora, olhando para o céu, porque a meteorologia teria dito que seriam 3 dias chovendo. No entanto, no final do primeiro dia, o sol já começou a aparecer. E como tinha sido um ano passado de seca, as pessoas não acreditavam que, em vez de 3 dias de chuva, só houve um e o sol viria implacável, né? Aí a moçada, com o espírito moleque, reverente do Ceará, olhou para cima e começou aquela vaia toda, né? Então, eu falo desse episódio mesmo, né? Não é sobre a vaia no sol, como foi informado até pelo jornalista do Povo, que eu tenho até o facsímile dessa matéria. O livro, na verdade, ele pega o bom humor do Ceará através dos tempos, nos livros que eu fui buscar, desde os Violeiros do Norte, do Leonardo Mota, Renato Soldon, Gente da Agora, sabe? Fortaleza Descalça, do Otacílio de Azevedo. E livros aí que eu nem me lembro mais, Quintino Cunha, eu peguei para mais de 80 livros. Ao fechar a porta do carro, o Pimentel machucou o dedo e a unha ficou feita uma azeitona. Cheio de dores, passou a primeira noite sem dormir um só minuto. Aí os amigos no outro dia perguntavam no bar, e aí, Pimentel, o dedo ficou latejando? Ele disse, não, foi catejando, latejando é do outro lado. Foi uma junção de obras, eu tirando um pouquinho dali, e também fui pegar na mundiça, né, no dia a dia, nas piadas que a gente ouve desde menino, né, que a gente acha que é do Ceará, mas que essa matriz
hilária, gozadora, na realidade ela está na Paraíba, está no Rio Grande do Norte, está em qualquer parte. Só que com a nossa linguagem, né? Porque alguns episódios, quem primeiro contar ou botar no livro se diz o autor daquilo, mas na realidade aquilo ali já houve. Audífax, você também costuma trabalhar com temas nordestinos. Qual a importância desse regionalismo na tua obra? Qual o significado, a ligação com essas características do Ceará? Primeiro, talvez porque eu só tenha visto isso. Eu não acredito que o cara pinte ou escreva uma paisagem, digamos assim, que nunca viu, diferenciada, soa falso. Segundo, porque eu amo isso aqui. E eu acho que a partir da gente saber fazer uma coisa em torno disso, já tem o dever de pesquisar mais, fazer mais e tal. Eu tenho uma mania de museu, de memorialista, essa coisa toda. Eu também procuro resgatar, tanto na literatura como na pintura, as coisas que podem ir se perdendo com o tempo. Aí eu acho isso aí já quase uma missão. E depois eu me identifiquei muito com essa coisa, na questão plástica, é a questão da própria luz, no nosso sol. Eu pinto tudo, eu boto um sol, boto um peixe, boto um sol principalmente. E as minhas cores são muito violentas, pendem muito para o vermelho, o laranja, o amarelo, os verdes são muito verdes, o azul é muito intenso. E eu passo a pintar quase com as cores puras, eu não estou misturando muito e tal, porque parece que representa muita gente, essa luminosidade que a gente tem, essa violência mesmo. Tá? Na literatura passo para isso narrando esses aspectos e o ser humano também, que é muito luminoso, para dizer a palavra aí. E eu me sinto bem porque acho que dou conta do recado, porque conheço a fundo, estudo e pesquiso o tempo todo. Eu não me sentiria bem escrevendo sobre uma coisa que eu não conheço. Como é que eu vou dizer isso? Não vai ser verdadeiro nunca, né? E também me gratifico fazendo isso, mas na verdade é que eu só sei fazer isso mesmo. Verdade seja dita, Aparício Sansão não gostava de morrer, mas era de uma espantosa teimosia quanto à desgraçada tarefa. Sem sobrouço algum da indesejada das gentes, caba disposto, destemido e despachado, não seria uma assombraçãozinha qualquer que viria lhe tirar a calma costumeira, desconhecia de veras a palavra medo. Pagão vivo, alma do além, lobisomens e boas degoladas, fantasmas de qualquer natureza e categoria, e outras entidades que andam por aí penando, conversa para boi dormir. O Dois Pontos vai para um rápido intervalo. Fique com a gente e não perca esse bate-papo entre os artistas Audífax Rios e Tarcísio Matos. Estamos no ateliê de Audífax Rios, que conversa com Tarcísio Matos. Dois artistas que conversam mais que o profeta Bode Zé. Tarcísio, você é compositor, já fez várias letras de músicas para o Falcão. Conta pra gente como é que funciona essa parceria. Pronto, então é o seguinte, na realidade, eu nunca fiz pro Falcão, eu sempre fiz com o Falcão, né? O Falcão é o melodista das canções, das óperas que ele canta, né? A gente senta e tinha tarde da gente fazer 5, 6 músicas de uma vez, a gente não fazia mais para o povo não falar mal, sabe? Mas fazia de 5, 6 músicas de uma vez, 2, 3, e muitas delas foram um sucesso nacional, né? Holiday Foi Muito, por exemplo, foi uma música que nós fizemos em meio a umas 3 ou foi 4. Eu estudei com o Falcão na década de 70 no Colégio Júlia Jorge, aí reencontrei o Falcão quando entrei na comunicação em 80, aí ele fazia arquitetura ali do lado, aí fomos trabalhar no Jornal Sem Regras do Flávio Paiva, e depois a gente fazendo música para o grupo Bufo Bufo, que nunca se apresentou, a gente saiu do grupo e ficamos fazendo nós dois, né? A gente tinha uma amizade muito próxima, e a gente era vizinho mais ou menos. Pronto, aí começamos a fazer, participamos do Festival Bancário da Canção do BNB, onde o Falcão tirou 0 de todo mundo, e isso foi que fez o Falcão se projetar. Tirou 0, com o canto gregoriano número 2. Aí a comissão manda chamar o Falcão, porque era a música mais alegre, mais extrovertida, né? Aí o Falcão volta, né?
a pedido da coordenação e do próprio público. Ave Maria. Aí lá no palco estava Eugênio Leandro, era todo mundo querendo fazer, Apurrinharei, e o senhor, Apurrinharei. Pronto, aí o Falcão sai consagrado de lá. Vai para o Pirata, estoura no Pirata e haja fita cassete do Falcão pirata pelo mundo. E até na Europa a gente tinha notícia de que tinha. Pronto. Aí a gente começou a compor com um pouco mais de frequência, mas já mais profissionalmente, né? Mas sempre com aquele espírito de brincadeira. Mas foi isso aí. Até hoje a gente compõe, né? Mas lá com o Falcão é mais ou menos o seguinte. O Falcão, às vezes, chega com o tema, né? Com uma ideia, ou dele, ou que alguém deu, ou então chega com uma minha. Aí ele já chega com uma frase, ele às vezes chega já com o refrão pronto, ou eu estou com o refrão pronto. Por exemplo, na música Holiday foi o nome de uma crônica minha. Como o dinheiro não é tudo, mas é 100%, era o nome de uma crônica minha. A besteira é a base da sabedoria. Esses foram títulos de disco. Aí, às vezes a gente chega só com uma frase, o mote, dali a gente discorre, né? Então o processo é simples. Chega com isso e na hora a gente vai estabelecendo um caminho melódico para ali. Às vezes você chega com uma ideia de letra que é totalmente diversa do produto final que a gente pensava em chegar, né? As melodias, né? As músicas, ou aquilo lá, né? São sempre do Falcão, né? E a coisa interessante que eu ia dizendo do Falcão é que há uma afinidade quando a gente escreve, né? Onde ele diz que o pessoal acha que o Falcão é esculhambado, mas o Falcão identifica a minha participação como muito mais esculhambado do que ele. E as pessoas acham que para fazer aquilo que o Falcão faz é suficiente que seja imoral, né? De baixo calão, chula, não. Tem uma medida para aquilo lá. E de onde é que vem esse espírito humorístico para fazer essas composições? Mas de onde é, Aldir? Sei lá. É fome? Liseira? Pode ser. Não, eu acho que isso é uma coisa inata. Eu acho que a gente já nasce com esse espírito que ele acabou de falar, que abordou no livro, o espírito moleque cearense. Porque a gente tem dentro de casa esse anedotário já muito farto, essa gaiatice na rua. O Tarcísio é um homem que anda muito na rua, anda de ônibus, vai para o boteco, e isso a gente encontra. Esse pessoal é bem humorado, talvez por causa essa contrapartida da fome, da miséria, do desemprego, disso tudo. O cara tira de letra dizendo uma piadinha sobre si mesmo, ele se goza dele mesmo. E a gente já nasce com essa intenção de dizer sempre uma prosinha aqui e acolá, proseados, né? Proseado. Pra... O Antônio Justo chegou no bar do Otílio e disse: Otílio, o que é que tem aí para beliscar? Aí o seu Otílio, bodegueiro rei bruto, disse: alicate. E para beber, seu Otílio? Ele disse: fralda descartável, mamadeira, chupeta ortopédica. Sabe o que é que vende nos aeroportos, nas livrarias? O linguajar do cearense, o simples linguajar é bem-humorado. Dicionário de cearês, vende que só. Quer dizer, precisou fazer humor, é só jogar o nosso palavreado lá, dicionarizado, que aquilo ali o pessoal compra. E essa amizade, essa parceria, Tarcísio e Aldifax, como foi que começou, de onde foi que surgiu aí? Que eu me lembro, Tarcísio era editor da Tribuna do Ceará, do caderno Cultura, que era o Entre Aspas. E o Carlos Paiva, um jornalista teatrólogo, muito amigo nosso, meu e dele, que já se foi. E eu fui algumas vezes lá na tribuna acompanhando o Carlos para entregar a matéria dele lá para o Tarcísio. O Tarcísio terminou me convidando se eu queria fazer alguma coisa sobre a cidade de Fortaleza. Ah, do meio por fim ele escrevia o caderno quase todo, né? Não, porque não sei o que é que eu meio por sujo. Eu comecei a inventar um tal de pontos cardeais e fazia uma croniquinha pequena, assim, razoável, sobre um aspecto da cidade de Fortaleza. Cidade mesmo, urbanismo e tal, e gente também, coisa humana e tal. E ilustrava. Essa ilustração eles ampliavam. Aí, às vezes, não sei se é porque não tinham que botar, mas isso é a página, quase a página inteira, com anúncio de rodapé. Aí eu fui, me deram mais, eu fui compilando a coisa. Foi. Aí, anos depois, aí esse lance que você disse que ia falar, que eu não sei nem o que é. Aí é o seguinte, quando foi tempo depois, aí eu já tinha lá uma coluna do Povo, chamada Aos Vivos, né? Na realidade eu escrevo crônica no Povo desde 87, né? Com a Ângela Barro Leal, ela escrevia um dia, outro dia e tal, mas aí voltei,
90, nos anos 90 e pouco, parou, aí voltou novamente em 98, salvo engano, está com 10 anos. E eu lá sozinho, sabe? E eu dizia, rapaz, eu tenho que trazer gente para cá para dar mais mobilidade, porque eu não sei ficar só. Eu gosto de dividir as coisas, né? E como eu conhecia muita gente, um dia eu chamo o Aldífax entrou e não saiu mais. Aí eu disse, Aldífax, rapaz, você é o cara que vai nos segurar aqui, porque... Aí ele disse, é mesmo, Tarcísio, quanto mais cúmplices a gente colocar aqui dentro, mais difícil fica poder tirar a gente, ó. Acabar com a coluna. Aí então ele veio exatamente... Agora ninguém quebra, não. Uma coincidência extrema, sabe? Eu estava tentando um espaço que eu escrevia antigamente nos órgãos do Diário Associado, que eu era da TV Ceará, e tinha 2 jornais, o Unitário e o Correio de Ceará. E eles se acabaram, os associados faliram e tal. E a gente fica sem aquela fissura de escrever, ou apareceu por escrever mesmo, eu não sei o que era não. E eu tinha uma cena, uma promessa no Diário do Nordeste que não se concretizou porque o caderno não saiu. Era até o Zé Augusto Lopes que iria arranjar. E nisso, um dia eu fui chamado lá na FUNSET, aí pensei no Tarcísio, vou arranjar um espacinho de nada com o Tarcísio. Por coincidência, o Tarcísio estava na FUNSET para uma outra coisa. Eu disse, Tarcísio, eu queria falar contigo. Ele disse, eu também, rapaz, eu queria que tu escrevesse no meu... Eu nem disse mais nada, que ele foi me convidar para uma coisa que eu ia pedir para ele. Eu, para não dizer que ia pedir, né? Fiquei na minha, né? E quando não vem a coluna dele lá, e o pessoal liga, né? Aí eu disse, já mandei a missa. Não, é a do Aldífax. Não, agora está em terça-feira, legal. Direitinho. Tudo. Já tem 2, tem 2 garantidas. Até uma sobre eleição e tal. E aí o Aldífax coloca lá uns... lá, rapaz. Eu ilustro... As cruzadas, palavras cruzadas. Não, as charadas. As charadas. Dá uma dor de as cabeça. charadas é que o pessoal, quando atrasa, né, que não saiu a coluna ou atrasou, coisa parecida, aí embanana o pessoal que gosta da charada, que respondeu para ver na edição seguinte a resposta lá. Aí a coisa foi atrasada ou não houve e tudo, aí dá uma confusão danada no leitor. As charadas novíssimas que a gente usa era um tipo de passatempo muito usado na antiguidade, que eu aprendi com meu pai e tal. O pessoal mais intelectualizado antigamente tinha a charada como, além do passatempo, era um exercício, né, de memória, de inteligência e tudo. E eu sei que tem um público ainda, e a gente trocava muita ideia sobre charada no barzinho que a gente frequenta, vizinho à livraria. Tem que dizer o nome. Então, tem que dizer o nome, é merchandising. É o Clube do Bode, é do Clube do Bode. O Clube do Bode, pronto. Aí, cara, não posso mais deixar de fazer a charada porque recebo e-mails, reclamo, os velhinhos que eu digo, né, nem sei a idade deles, mandam para mim. E a gente tem até uma intenção de prolongar isso mais, ver se cria uns clubinhos de charada nos bairros, sabe, para fazer um intercâmbio e editar um livrinho. A gente está com essa proposta. Todas as tardes, mal o sol abrandara a fervura dos seus raios sob a crista do serrote do Madeiro, Ana Gervis postava-se ao balanço da cadeira vienense, aquela mesma janela central do sobrado de esquina, para dar andamento à sua interminável tarefa, bordar sobre o linho, retesado no bastidor, os mais variados e matizados motivos, flores, pássaros, peixes, anjos, frutas e animaizinhos, quadriláteros que intercalariam peças de renda fina para compor colchas, toalhas, lençóis e guarnições do seu eterno enxoval. A conversa entre Aldífax Rios e Tarcísio Matos fica por aqui. Para sugestões ou comentários, envie-os para o nosso endereço eletrônico, @unifor.br. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê.